iria começar a sessão, já vamos com um pouco de atraso, mas a sessão anterior foi bastante rica e prolongada. Eu espero que esta seja tão rica, talvez não tão folclórica, que não vamos falar de crimes, mas vamos falar de privacidade e de outras matérias. Eu queria agradecer ao Centro Nacional de Cibersegurança pelo convite que fez ao IT for Legal para estar presente e queria também agradecer aos nossos oradores, que passa a apresentar a doutora Leonor Sastre, que é membro da comunidade IT for Legal, que é advogada e sócia da Sociedade de Advogados 4 Casas Gonçalves Pereira, estando à frente dos departamentos de IT, IP e Mídia. É advogada especialista em propriedade intelectual reconhecida pela Ordem dos Advogados Portuguesa, licenciou-se na Faculdade de Direito de Lisboa e tem pós-graduação em propriedade industrial da mesma universidade. É docente no curso de pós-graduação em Privacidade e Proteção de Dados da Universidade Católica de Lisboa e esteve envolvido e coordenou a assessoria em projetos industriais-chave nesta área, bem como assessora grupos nacionais e internacionais com tecnologias de informação e comunicação audiovisual e proteção de dados. Espero não ter cometido nenhuma incorreção. Obrigada. Engenheiro António Miguel Ferreira, Managing Director da Claranet Portugal. Tem uma licenciatura em Computer Science Engineering no INSA de Lyon, em França. Foi fundador da Esoteric em 1994, o primeiro Internet Service Provider privado na Península Ibérica. Desempenhou funções na Via Networks Inc., que é um US-based Internet Services Multinational, e integrou o grupo Claranet em 2005 como diretor executivo da subsidiária portuguesa e membro do Senior Management Team do grupo. É também CEO da Luna Cloud, um fornecedor de infraestrutura de cloud, e, disse-me há pouco, publicou em abril um livro de introdução ao Science Computing em Portugal, Cloud Computing em Portugal. O João Ferreira Pinto, também membro da comunidade IT for Legal, que é advogado e sócio da Sociedade de Advogados João Ferreira Pinto e Associados, que no ano passado ganhou o Prémio PME Digital 2014, atribuído pela ACEP, Associação de Economia Digital. Atua nas áreas de lei digital, dados pessoais, propriedade intelectual online, cibersegurança e ciberdefesa, e é docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e no Instituto Português de Administração e Marketing nas disciplinas de proteção de dados pessoais e lei digital. Apesar de sermos todos licenciados, eu vou continuar a boa prática da primeira sessão, de estarmos numa base de primeiro nome, não se importam. E também há semelhança do que se fez na sessão anterior. Nós juristas temos uma característica, não chamaria de defeito de profissão. Quando começamos a falar de uma realidade, primeiro queremos saber exatamente o que é essa realidade. Queremos ter a certeza que estamos todos na mesma página, estamos todos a falar da mesma coisa, sendo que quando se fala de cloud é uma etiqueta e convinha antes de mais definir o que é cloud. E neste caso eu pediria ao António que na parte técnica nos explicasse então o que é cloud. Depois podemos falar sobre ela. Pelo que eu percebo, sou o único não jurista aqui do painel. O que é cloud? A cloud é um conjunto de infraestruturas que fornecem um serviço. Portanto, para algo ser cloud, portanto, não é uma tecnologia, é mais um conceito, uma forma de usar as tecnologias de informação. Quando é que reconhecemos que alguma coisa é cloud? Quando nós podemos usar essa coisa, esse serviço, sem termos que fazer um investimento inicial, ou seja, alguém fez um investimento, montou um serviço e eu uso, enquanto uso pago, quando deixo de usar, deixo de pagar. Se eu quero usar muito, uso muito, se eu quero usar pouco, uso pouco. Onde está fisicamente sediada a informação, as aplicações que eu uso, é algo que à partida não me interessa muito. Portanto, de uma forma abstrata, isto é cloud. Depois há várias declinações e vários modelos de serviço, como software as a service, eu estou a usar uma aplicação, infrastructure as a service, eu não estou a usar uma aplicação, estou a usar um computador que pago à medida que vou usando. Podemos fazer analogias, eu gosto muito de usar uma, que é do poço de água. Há 100 anos, nós para termos água em casa, escavávamos, fazíamos um poço e colocávamos uma corda e um balde, ou mais tarde um motor, para depois puxar essa água. Tínhamos que fazer um investimento inicial grande para obter um serviço, um produto, neste caso, quando necessitávamos dele. A cloud, e hoje em dia isso não acontece, abrimos a torneira e pagamos por litro de água que consumimos. A cloud, no fundo, é isto. Nós não temos que investir em construir algo, temos apenas que usar como serviço e pagá-lo em função da nossa utilização. Portanto, a cloud tem sempre um suporte físico. A cloud tem sempre um suporte físico. Ou mais que um até. Está nas nuvens, sim. Se quisermos materializar aquilo que é cloud, é o conjunto da internet com os centros de dados onde a informação reside. E, portanto, tudo isto junto é a base onde a cloud funciona. Portanto, o meu e-mail
a minha base de dados está fisicamente num disco, algures num centro de dados na internet. E eu acedo através da internet, através de uma rede de comunicações. Muito bem. No fundo, a questão de base que nos traz aqui é o seguinte: as leis têm fronteiras. São leis nacionais, ou são leis de uma comunidade de países, como seja a União Europeia, ou são leis internacionais, como sejam os tratados internacionais que se aplicam aos países que eles aderem. Quer as leis de comunidade europeia, quer os tratados internacionais, são leis bastante complexas de se atingir e de se fazer. A cloud não tem leis, ou se preferirem, a cloud é multilocalizada e, portanto, põe-se a questão qual é a lei aplicável, como é que se deve regular as várias leis que poderão estar em conexão com estes dados. Eu começaria talvez por perguntar aqui à Leonor, na sua opinião, para efeitos da lei, onde é que está a cloud? Qual dos critérios será mais vigente? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, e também agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui, e feito este interlúdio, dizer o seguinte: responder de uma forma simples a uma pergunta complexa. Realmente, nós ainda estamos, e há pouco eu dizia isso precisamente, a legislação não tem acompanhado a evolução da tecnologia. Ok, estamos a falar de um ambiente digital e muito claramente, depois da Claranet nos disse como é que os avanços, enfim, se vão processando, e é impossível a legislação acompanhá-los também. Eu permiti-me só fazer um breve introito para vos dizer que, em termos de legislação de dados pessoais, nós estamos ainda com uma regulamentação comunitária de 95, portanto, da infância da internet. E ainda não conseguimos aprovar um pacote legislativo que já foi publicado e tornado público em 2012, aliás, 25 de janeiro de 2012. Eu sei isto de forma tão certeira porque eu, no dia 26, pensei que ia acabar o mundo no dia 27 e tratei de fazer o maior estudo que podia, não dormi durante uma noite e fiz, de facto, toda uma resenha, até em vários idiomas, e depois constatei que, ao fim de quase 3 anos, estava tudo na mesma. Mas pronto, isto para vos fazer um certo enquadramento de como é que há realidades já bem desde 95, que, enfim, estão num estado lastimoso, quanto mais a cloud, que é uma realidade que acaba de chegar. Em termos de onde é que eu acho que está a cloud? Bom, a cloud, como disse o António, e muito bem, a cloud tem um suporte físico. É assim, a cloud está onde estiver esse suporte físico. Esta é a minha opinião, embora eu saiba que existem opiniões contrárias. Aliás, até do célebre caso da Microsoft, onde se punha o binómio controle da informação, quando os Estados Unidos queriam tirar a Microsoft para lhe dar a informação que estava precisamente num território que é muito acessível por tudo aquilo que é empresas informáticas, neste caso a Irlanda. Nessa altura, a questão que se colocou foi: então, mas esta informação é de cidadãos americanos, ou pelo menos na sua grande maioria, portanto pertence aos Estados Unidos, a empresa é americana, portanto é dos Estados Unidos. Enquanto havia uma corrente com a qual eu me identifico, que é, não, por alguma coisa ela está na Irlanda. Então, é aí que, para mim, está a territorialidade, se é que a podemos, desde já, constranger, porque eu acho que ainda é muito cedo para falar nisso e há várias perspectivas de o fazer. E volto a dizer, nós estamos com uma legislação, e essa é a minha zona de conforto, estamos com uma legislação de dados pessoais, privacidade, securitização e toda a privacidade online de 1995. Mas depois teremos a oportunidade de falar mais sobre isto. Já agora queria só aproveitar para acrescentar o que eu disse. De facto, há uma localização física dos dados, vírgula, num determinado momento. Portanto, isso vai tornar a coisa bastante mais complexa, porque a informação que está na Irlanda pode amanhã estar em Amsterdão e ainda estar dentro da União Europeia, ou no Brasil, e a coisa complica-se ainda mais. Ou em territórios mais estranhos, ou seja, acompanhando, só para terminar, acompanhando este raciocínio, isto ainda dificulta muito mais
o facto da multiterritorialidade e também da mutabilidade de onde é que está esse suporte físico, por assim dizer. Mas eu sou uma partidária, é a minha opinião, eu sou uma partidária que a cloud está onde estiver o suporte físico, enquanto estiver. João. Boa tarde também a todos, cumprimentar os meus colegas de painel, tenho muito gosto. De facto, a questão da cloud é um assunto, enfim, complexo e muitas vezes nem há resposta jurídica para tal, porque hoje em dia a tecnologia coloca questões ao direito que são tão complexas que o direito, que está assente nos aspectos territoriais, não é? A minha esquadra, o meu tribunal, a junta de freguesia, todas as pessoas estão muito habituadas ao território. A partir do momento em que passa a ser tudo na internet, como dizem os americanos, there is no there. Portanto, não há nenhum sítio onde é cloud, onde é que fica a internet. E, portanto, isso coloca alguns problemas do ponto de vista contratual. O que é que tem sucedido? Tem havido uma aproximação das legislações do mundo inteiro relativamente à disciplina que regula estas questões, que leva a que os consumidores no mundo inteiro tenham alguma confiança digital, chamada confiança online, e que levem a ter alguma segurança nos contratos que fazem e a regulamentar determinadas questões de determinada maneira. Eu, se faço um contrato com uma empresa norte-americana para me guardar os dados na cloud, se calhar posso exigir ou ter mais segurança se ela cumprir os padrões europeus do que se calhar uma asiática que eu não sei quem é, nem sei quem é que vai olhar para os dados e esquecemos onde é que estão os dados. E, portanto, essas questões, e era uma das minhas mensagens também desta sessão, é que do ponto de vista legal e do ponto de vista contratual, existem 3 grandes momentos para resolver os problemas do cloud computing. Um é, previamente à elaboração do contrato, temos que fazer uma espécie de due diligence, temos que saber quem é o fornecedor dos serviços, onde é que está, quais é que são as suas capacidades e em que condições é que fornece esse serviço. Depois, quando elaboramos o contrato, temos que fazer uma bateria de cláusulas, de questões onde temos que regulamentar quem é que dá assistência, que medidas de segurança é que tem, que medidas físicas, medidas lógicas, durante quanto tempo são conservados os dados, etc. Se houver um tempo de downtime, como é que se regula. Portanto, tudo isso tem que ser regulamentado durante a execução do contrato. Na saída do contrato, prepara-se durante a execução do contrato quem vai pagar os dados, de que forma e o que é que lhes vai acontecer e quando é que me são devolvidos os meus dados. Portanto, tudo isto se regulamenta num contrato entre as partes e é neste momento ex ante é que se resolvem precisamente os problemas do cloud computing, porque depois a questão já está colocada, é muito difícil de resolver. Não é? Como é que eu vou discutir com uma empresa que tem que ir para um tribunal norte-americano discutir a propriedade dos dados ou quais é que são as medidas de segurança? Não é? Por exemplo, eu sou uma entidade de saúde europeia. Na entidade de saúde europeia posso transferir determinados dados em determinadas condições, mas, por exemplo, se estiver nos Estados Unidos, os dados de saúde só podem circular se estiverem encriptados. Ou pior ainda, se mudar de Estado para Estado, as condições mudam, portanto, são 50 leis diferentes. E, portanto, toda esta questão do cloud computing tem a ver, sobretudo, com a regulamentação contratual que se faz ex ante. E a grande preocupação e a grande segurança que existe é, previamente à contratação, a pessoa fazer o seu trabalho de casa e acautelar-se. Porque é muito mais caro resolver um problema jurídico depois, às vezes nem tem solução, não é? Como é que vamos? Há um caso, peço que estar a alongar-me, há um caso muito famoso no tempo do Sarkozy em França, não é? Que diziam, mandem os helicópteros, que era o Sarkozy achava que ia tributar as empresas norte-americanas com uma determinada taxa por uma questão relacionada com a internet. E os americanos diziam, sim, venham cá cobrar, mandem os helicópteros. Não é? Então é uma questão prática que é ultrapassada, não é? Portanto, esta questão da cloud tem este aspecto. Embora diga-se, a multilocalização numa situação jurídica não é novidade para o direito. Nós, em internacional privado, aprendíamos que um cidadão francês casado com uma cidadã alemã que tiveram filhos na Bélgica e agora estão a viver na China e o pai morreu na Holanda, qual é a lei aplicável? Portanto, há situações que vêm de trás, mas neste caso aqui é muito mais dinâmico. Portanto, a localização territorial não é tão evidente. Agora, pondo aqui o António, quem é que controla a cloud? Quem é que controla no duplo sentido? Ou seja, quem é que gera a cloud e controla os mecanismos da cloud e quem é que fiscaliza a cloud, se é que alguém a fiscaliza? Não há uma entidade que controla a cloud. Há instituições da internet que gerem a governação da internet, em que vários stakeholders se juntam para discutir quais são as políticas de gestão da internet. E mesmo essa questão está a ser discutida hoje em dia, porque está muito centrada nos Estados Unidos. Essas entidades não são de regulação ou definição política, estão sobretudo nos Estados Unidos, e há outros players, China, Brasil e afins, que querem ter maior papel na definição do que é a internet, quem é que controla o .com, quem é que controla a atribuição de IPs,
e essas coisas todas. Portanto, mas a cloud é tão complexa que não há uma entidade que controle tudo. Eu diria que é mais fácil que sejam os prestadores de serviços a serem controlados do que propriamente haver uma entidade que manda em tudo. Ou seja, os prestadores de serviços é que, por via de, por exemplo, certificações na área da segurança, certificações na área da saúde. Em França, há uma certificação na área da saúde e os hospitais e entidades relacionadas com a saúde que queiram alojar as suas informações fora das suas próprias infraestruturas têm que procurar um prestador de serviços que seja certificado e que foi auditado para prestar aquele serviço. O que coloca de lado a Amazon Web Services, a Microsoft Azure, e portanto tem que ser fornecedores especializados. Eu penso que é mais por essa via, ou seja, em áreas sensíveis como a banca, a saúde, as entidades públicas, onde se calhar as clouds generalistas não vão servir, mas as certificações específicas vão interessar problemas específicos e garantir algum controle sobre aquilo que está a ser feito. Porque se o prestador é certificado, foi certificado por alguém, tem condições para ser auditado ou para lhe solicitarem alguma informação em caso de algum ilícito. Eu penso que será por aí que a coisa deverá evoluir. Porque senão é muito complicado. Porque hoje em dia está-se a criar legislação que a mim, Claranet, neste caso, que tenho infraestruturas em Portugal, me afete. Os meus concorrentes, que são a Amazon, que está no Brasil e que está na Ásia, não são sujeitos a essa legislação. E, portanto, como é que se resolve esta questão? Não podemos discriminar os prestadores em função deles. Portanto, tem que ser uma questão um bocadinho mais abrangente, que vai pelo alinhamento das várias leis. Vai ser impossível conseguir que todos os grandes blocos económicos tenham leis similares, mas enfim, os dois ou três principais se calhar vão se aproximando e criando acordos entre si para que isto possa acontecer. E depois, áreas específicas em que se calhar a cloud pública não é a melhor resposta, tem que ter a legislação própria. Mas aqui, Leonardo. Posso só? Sim, claro. Eu espero falar pouco ou menos, ou se possível ainda menos, portanto, façam um favor, eu fala. vou ser muito rápida também, também aqui na sequência do que o António disse e na sequência do que há bocadinho tinha dito, a questão da territorialidade não é uma questão pacífica. Eu adotei essa posição porque a dada altura tinha que dar alguma explicação a quem me pedia. É essa a minha função, porque os três juristas que aqui estão sabem que quando chegam os clientes não é para problematizarmos, é para desconstruirmos o problema. E depois também, como havia aquele jovem austríaco que eu admirava bastante, que tinha interposto uma ação contra o Facebook, uma entidade para a qual eu confesso não tenho grande simpatia, e segui atentamente os passos que ele deu, e o primeiro passo que ele deu foi exatamente interpor a ação na Irlanda. Porquê? Porque o servidor do Facebook estava na Irlanda. Depois, claro que teve que recorrer para o Tribunal Supremo. Do Tribunal Supremo chegou ao Tribunal de Luxemburgo e há 2 dias atrás, creio eu, que obteve uma sentença favorável, ou seja, os dados do Sr. Maximiliano Schremder, acho que não estou a ofendê-lo dizendo o nome desta forma, não poderão ser alvo de passagem para os Estados Unidos. E isto é um marco, ou seja, isto é um momento-chave. Isto quanto à questão da territorialidade, e também tudo aquilo que aprendemos no direito internacional privado, obviamente que tem que coexistir as jurisdições. Eu hoje li no La Vanguardia um artigo muito interessante em que dizia, e que acaba por fazer a ponto com aquilo que dizia o António, como é que vai ser agora a era pós-Safe Harbor. Pronto, como sabem, o Safe Harbor também ele próprio faleceu. Pronto, o Safe Harbor neste momento é o defunto Safe Harbor. Porque, obviamente, as transações pessoais e comerciais, etc., não podem parar. Então, o que é que se vai fazer aqui? A solução que o João há pouco dizia, e que é uma solução entre particulares, que é a solução ex ante, não é depois de se colocar o problema que ele se resolve, mas preventivamente a de fazer acordos, a de fazer contratos que saem muito mais barato às empresas, por mais que elas queiram evitar os gastos com o legal. A questão põe-se nesta... Há 2 alternativas. É assim,
O Safe Harbor acabou, mas não pode parar a tramitação económica e a tramitação de dados. A única forma aqui de contornar a questão, e dava-se o exemplo do Facebook, seria o seguinte: o Facebook encontraria para os dados dos cidadãos europeus uma instalação na própria Europa. Mas isso, se calhar, não será fácil para todas as empresas. O Facebook tem imenso dinheiro, pode aqui criar uma instalação para a Europa, pronto, e fica com esse problema, digamos, resolvido. Mas aquilo que o João há pouco também falou, que era a questão contratual, põe-se aqui a um nível mais superior de criar uma substituição, como eu costumo dizer, mas em bom, relativamente ao Safe Harbor. Ou seja, vamos aqui estamos no plano da regulamentação. Eu também não sou muito pró-regulamentações, mas isso é das profissões. Relativamente a este aspecto, sou uma acérrima defensora de uma regulamentação que substitua o mais imediatamente possível o Safe Harbor, porque toda a gente já identificou o que é que estava mal, tivemos muitos anos para isso, o que é que estava mal no Safe Harbor, portanto já fizemos um trabalho de casa, já partimos pedra, vamos agora fazer uma coisa construtiva. E depois, a nível da fiscalização, nós sabemos que as entidades, as autoridades de proteção de dados nacionais ficaram todas muito felizes, vieram dizer isto agora é que vai ser, porque agora temos poderes de fiscalização reforçados, vamos avançar para cima das entidades todas, americanas e tal. Não é isso que se pretende. O que se pretende é também, à luz de uma regulamentação que seja conjunta, de um conjuntário, de um linear de regulamentações e de jurisdições, existir também uma própria entidade fiscalizadora única. Se isto vai ser possível ou não, já tenho algumas dúvidas, mas sinceramente é um artigo extremamente interessante que veio hoje no La Vanguardia e eu achei curioso, porque já que vinha aqui hoje, partilhava este conhecimento in real time. João. Já agora gostava de fazer aqui um aspecto que me parece importante. Existe no âmbito da União Europeia a noção de que o cloud computing tem um poder gigantesco, um poder económico gigantesco, não é? Porque a liberdade de circulação digital dos dados, chamada quinta liberdade, não é? Já sabemos que as pessoas, os capitais, as mercadorias circulam, mas falta a quinta liberdade, a liberdade de circulação dos dados e da informação é extremamente importante, designadamente com a dimensão que temos hoje em dia da economia digital e do comércio online. Então, o que está a Comissão Europeia a desenvolver é, na verdade, um trabalho de definição de uma espécie de cláusulas standard que são aplicáveis ao cloud computing e que serão adotadas, enfim, numa perspectiva de proteção dos consumidores e das pessoas e que podem ser, em determinadas circunstâncias, obrigadas a adotarem determinados tipos de contratação, porque as pessoas vão ficar completamente desprotegidas. Esse trabalho está a ser desenvolvido, o desenho desses contratos, tipo, mais ou menos, como se fosse proteger o consumidor, com as cláusulas sociais, com aqueles aspectos que eu há bocadinho enunciei, e é um trabalho que, muito provavelmente, vem dar frutos, enfim, no próximo ano ou nos próximos 2 anos, estará concluído. E, portanto, nessa medida, resolve também o problema da localização e uma série de problemas depois que poderiam colocar, e assim, enfim, de forma preventiva, elimina uma série de problemas. Esta questão aqui que foi aqui referida do Safe Harbor também é extremamente importante, só para fazer aqui um pequeno enquadramento, que acho que nem toda a gente sabe muito por dentro do Safe Harbor. O que sucede? As transferências de dados dentro da União Europeia são livres. Aliás, eu costumo dizer, e não me canso de dizer, que a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais e o novo regulamento é sobre a proteção das pessoas sobre os seus dados pessoais e a liberdade de circulação. As pessoas esquecem sempre da liberdade de circulação. A circulação de dados nas empresas e nas pessoas e na economia digital é absolutamente fundamental. Portanto, temos que proteger as pessoas, mas os dados têm que circular na União Europeia. O que sucede é que os dados que são transmitidos para fora da União Europeia só podem ser transferidos para países onde esses padrões de defesa da proteção de dados pessoais são, no mínimo, equivalentes aos praticados na União Europeia. Como há aproximação por blocos Ásia-Pacífico, Estados Unidos com as grandes tecnológicas, a União Europeia celebrou um acordo com os Estados Unidos, que se chama Safe Harbor, Acordo Seguro, em que determinadas empresas se comprometem a respeitar as normas europeias de proteção de dados pessoais internamente e, portanto, ao abrigo desse requisito, portanto, certificam-se como estando compliance com Safe Harbor junto do Departamento de Comércio, pode haver transferência de dados da União Europeia para fora. Sucede que depois de uma série de escândalos, igualmente pensados com o Prisma, com o Edward Snowden, com as revelações do Wikileaks, chegou-se à conclusão que era público e notório
que as autoridades americanas, a NSA, etc., acedem de forma maciça aos nossos dados, designadamente aos dados das empresas europeias que estavam transferidas para servidores nos Estados Unidos ao abrigo deste acordo. Este cidadão, que é um ativista do Parlamento Europeu, um deputado, um eurodeputado, intentou esta ação dizendo que essa forma de aceder violava os princípios do Safe Harbor e era completamente ilícita. Então, no fundo, são burburinhos, toda a gente já sabe que isto acontece, as coisas foram longe demais, portanto, houve um recurso ao Tribunal, como a Leonor aqui disse bem, isto foi subindo de instância, chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que segunda-feira passada declarou a invalidade desse acordo, o acordo Safe Harbor. Isto significa que, na verdade, todas as transferências de dados da União Europeia, a partir de segunda-feira, passaram a deixar de ter base legal para transferir. Portanto, se pensarem, todas as empresas têm bases de dados alojadas em tecnológicas norte-americanas, estão hoje em dia a pensar o que é que vão fazer. Então, no fundo, só para avançar aqui um bocadinho, o grande burburinho que vai na comunidade jurídica e tecnológica relativamente a estas questões. Porquê? Porque o Safe Harbor decorria de uma deliberação da Comissão Europeia que inibia, no fundo, na prática, cada entidade de supervisão nacional de se pronunciar sobre as transferências para os Estados Unidos com base no Safe Harbor. O que o Tribunal vai dizer é que, como eu também disse bem, o facto de haver essa deliberação da Comissão não significa que cada autoridade nacional não possa avaliar per si a situação, portanto significa que o que toda a gente respeitava religiosamente até agora pode haver 28 entidades de supervisão que podem ter decisões completamente contrárias e podem cada uma delas decidir por sua enfim, como entender livremente. Portanto, no fundo, é o que está a passar com este acordo nos FRAMs, que foi aqui referido, e portanto está na ordem do dia esta questão da transferência de dados para fora da União Europeia. Nós já iremos à parte da privacidade. No segundo aspecto, do controle da cloud, da fiscalização. Eu li no Economist, creio que a semana passada, que a propósito da visita do primeiro-ministro chinês aos Estados Unidos, que na China os reguladores queriam que os bancos só usassem IT, eles não especificavam se era hardware ou software, que fosse seguro e controlável. No limite, isto significava que os produtores de software iriam ter que entregar os códigos-fontes, chafres de encriptação, etc. Eu pergunto ao António se vê num futuro próximo, distante, ou nunca, jamais, em tempo algum, a ter que fazer esta entrega e a aceder a ser fiscalizado desta forma. Nunca é sempre algo de absoluto que é difícil de usar. Não, mas de forma alguma não. Penso que esse tipo de controle tem mais riscos do que vantagens. Esse tipo de controle, existir uma entidade central grande que controla tudo aquilo que se passa, para além de ser impossível, acarreta muitos riscos, mais do que aqueles que pretendem prevenir. Portanto, sou completamente contra esse tipo de situação. Mas então, quais seriam formas de poder ser feito esse controle sem ser uma perspectiva oral? Passa pela certificação e passa também por uma simplificação dos quadros legais, do alinhamento das várias leis, dos blocos, mesmo dentro da União Europeia. Por exemplo, eu sou um hospital, posso colocar a base de dados dos meus pacientes num prestador em França. Portanto, o simplificar-se e o informar-se, e pelo menos entre os grandes blocos haver uma uniformidade de leis, eu acho que já seria um grande passo para que não haja esta confusão e as pessoas se sintam mais confiantes. Depois a questão da autorregulação entre os prestadores e das certificações nas áreas que são essenciais, nós enquanto Estados defendermos as certificações e obrigar a que os prestadores tenham essas certificações. Eu acho que era por aí que se iria. Leonor, quando falamos em controlar a cloud, estamos só a falar de proteger dados pessoais ou estamos a falar de mais coisas nesse âmbito? É uma realidade mais ampla, mas eu voltava outra vez, e peço desculpa, mas acho que este aspecto é extremamente importante e o João fez aqui também uma exposição claríssima e brilhante sobre a matéria que é o Safe Harbor. Eu comecei logo dando por adquirido que todos aqui estavam familiarizados com o Safe Harbor. É por isso que o trabalho em equipa resulta tão bem. Eu voltava atrás novamente ao dia 25 de janeiro de 2012. Isto porquê? Nós estamos a falar de um pacote legislativo que era para ter saído nessa altura, ou seja, uma regulamentação que seria logo implementada nos Estados-membros, um regulamento e uma diretiva, a que depois seria adaptada a cada um dos Estados-membros.
mas até hoje estamos na expectativa, ou seja, eu e os meus colegas juristas que trabalham nesta área, andámos durante pelo menos 3 anos a pregar no deserto e a tentar sensibilizar as empresas para que tivessem cuidados, para que tentar fazer 2 passos, desde logo. Primeiro, uma auditoria. Cada vez que eu falava em auditoria, os clientes ficavam completamente em pânico, pensavam que lhe pareciam, não sei se está aqui alguém de alguma consultora, não quero ferir suscetibilidades, mas que lhe pareciam 8 senhores vestidos de preto e estavam lá 2 meses a mexer nos papéis. Quando aquilo que eu queria dizer era ver o que é que eles tinham em casa, o que é que havia, regra geral era nada ou quase nada, ou seja, não tinham as bases de dados registadas sequer na Comissão Nacional de Proteção de Dados, fosse cá em Portugal, quando era em Espanha não estavam lá em la Agencia de Protección de Datos, fosse do que fosse, não estava. Ou então sabia estava mal feito, ou políticas de privacidade. Uma vez um cliente disse, mãe, eu queria uma política de privacidade. Eu disse, bom, então amanhã vemos isso. Tínhamos tido um dia exaustivo de trabalho, mas eu amanhã de manhã vejo isto. E ele dá-me esta resposta fascinante. Não é preciso, sabe porquê? Eu copio uma de um concorrente meu, substituo só o nome. E eu disse, ouça, esqueça, é que não fazemos amanhã, vamos fazer hoje. Porquê? Porque tem que haver uma customização e um tailor-made das políticas de privacidade. Só que calculam o difícil que é para pessoas que trabalham nesta área de proteção de dados, de privacidade, securitização, de controle e fiscalização desses dados pessoais e dessa privacidade, dizerem às pessoas, cidadãos individuais, usuários, por exemplo, do Facebook, tenham cuidado com aquilo que põem nas redes sociais, por exemplo. Ou então dizer a uma empresa, olha que tem que ter muito cuidado com os termos e condições, principalmente nós já estamos, e o António sabe isso muito melhor do que eu, no domínio, por exemplo, do comércio online. Hoje em dia já se faz tudo online, temos uma realidade virtual que espelha a nossa realidade, como a conhecemos até agora, e as empresas a dizerem, isso agora não me dá jeito, esse investimento não me vem a calhar, e reparem, isto não é nenhuma fortuna, como costumam dizer na brincadeira, os miúdos eram very nice price, mas as empresas não queriam ir por aí, e Nuno já respondo claramente à pergunta. Mas este enquadramento eu acho que é extremamente importante. Não queriam ir por aí porque significava um grande gasto. Porquê? O que é que aqui não funcionava como fator dissuasor? A questão das coimas e das multas ser extremamente baixa e da fiscalização não ser efetiva. Aliás, eu costumava dizer que tinha e tem, continuo com essas 2 paixões de estimação relativamente a 2 entidades reguladoras de dados pessoais. Uma delas é o CNIL, Commission d'Informatique et Liberté, francesa, e outra é do Canadá. Estão o mais à frente possível, são muito bons, são efetivos, aplicam multas. Os alemães, já agora, para ser justa, também não são maus. Agora, em Portugal, nós temos de facto, como os juristas que aqui estão e os não juristas, porque quando não se é jurista, nós também temos que fazer as nossas continhas nas empresas para ver a que é que nos expomos, ou então perguntamos ao advogado, olha, mas isto como é que é? Isto sai muito caro se eu prevaricar. E o que é que eu podia dizer? Eu bem multiplicava e tentava fazer agravamentos, mas aquilo não dava. E davam sempre montantes pequenos. O que é que isto fazia? E isto vamos derivar uma resposta que vou dar ao Nuno. O que é que isto levava a querer? Levava a que as empresas dissessem, olha, eu corro o risco, eu pago esses 50 mil euros que você teve aí de compor em parcelas, que isso para mim são peanuts, portanto, avance. Não temos isto, não temos aquilo, não temos notificações, nem autorização, nós expomos-nos às multas. Pronto. Onde é que o novo pacote, o novo amplo pacote regulamentar comunitário vem mudar toda esta realidade? Numa coisa muito simples. É que as multas passam depois de fazer ali muita ginástica, chegaram aos 50 mil e mais talvez uma possibilidade de 1 ano de prisão, possivelmente agravado para 2 para os administradores ou gerentes, mas isto sempre a fazer um push-up.
para ver se eles se assustavam. Eles, enfim, estamos a falar em termos amigáveis, mas a tentar convencê-los a autoprotegerem-se, não conseguimos. O que é que este novo pacote legislativo vem trazer quando finalmente, e eu espero que não seja daqui a 2 anos, espero que seja este ano, ou no final do ano, ou que seja no início já do próximo ano, como máximo, vem dizer que as multas serão de 2% a 5%, foram as últimas notícias que tive da matéria, do volume global do negócio de uma empresa. Ora, isto vai obrigar as empresas a ter provisionados montantes para seguros, vão ter que ter códigos de ética, desde logo, vão ter que ter declarações acrescidas aos contratos que nós já aqui falámos. Ao contrário do meu amigo Marco, eu não faço contratos extensos, faço contratos muito curtos, todos a remeterem para a lei, porque, como diz o professor Jorge Miranda, está tudo na lei. Mas, para além desses contratos de declarações, porque há bocadinho falava-se aqui de uma questão muito importante, é que, embora não estivéssemos a falar de um crime propriamente dito, alguém leva um device para ser um improvement na sua empresa, a empresa nem sequer sabe e de repente tem ali um problema. Isto aconteceu no escritório que eu trabalhei, estou à vontade para falar, porque o escritório neste momento já não existe no escritório espanhol, em como um colega que teve uma ideia brilhante, por acaso até era uma pessoa brilhante, mas naquele dia deve ter tido um apagão, e então fez um download de um programa grátis, está claro, esquecendo-se do princípio que na internet nada é grátis. Pronto. E que a moeda, quando algo é grátis, somos nós. Mas pronto. Esqueceu-se disso e tivemos o escritório parado durante uma semana. Isto é uma situação real e passou-se com o escritório, que era um Pirata e Roca, que estava à frente em termos tecnológicos na Catalunha. Voltando, isto eu tinha que dizer, porque realmente é daquelas coisas, a questão do pacote legal e do enquadramento legal, nós estamos aqui a falar de uma realidade que é a cloud e da dificuldade de legislar a cloud, e da dificuldade de jurisdições para a cloud, das regras para a cloud, de como dizia o João, chegar aqui a acordos e a contratos e estas coisas todas, entre as jurisdições, entre os países, mas estamos a esquecer de uma coisa extremamente importante, é que nós ainda não demos o passo, que é aquele passo que vai ser o diferenciador, que é chegar a esta legislação. Eu não me importa se ela vem com 2% ou 5%, quero que venha cá para fora. E já sei que também demorou mais tempo porque queriam sacudir o Safe Harbor. Eram estas duas as questões mais complicadas, o Safe Harbor e o montante das coimas. Porque o lobby empresarial, aquilo que vinha dizer é não façam isso, porque se for 2% do meu volume de negócios a nível internacional, se calhar eu tenho que fechar uma sucursal num país que for mais lateral. Isto para dizer o quê? O Nuno perguntava, isto é só uma questão de fiscalização de dados pessoais? Não, é mais amplo. Isto é uma questão de fiscalização de dados pessoais, de privacidade, que são coisas distintas. É uma questão da própria segurança, da securitização. São questões bastante amplas que se colocam com todo este admirável mundo novo que é a cloud. Agora, e isto também só para terminar, aqui há um ano, creio que há um ano, estava a dar aulas na Católica e no final das aulas houve um aluno, e foram aulas, foi muito simpático, o curso correu muito bem. No fim, um dos alunos disse-me: sabe, Leonor, é assim, eu gostei imenso das aulas, achei as aulas fantásticas, gostei imenso, se houver mais para o ano venho cá, mas estava à espera que dissesse mais coisas sobre a legislação que há de vir. E eu disse, olha, não posso, porque para isso eu tinha que ter uma formação assim parecida com a dos quiroastrólogos. Aquilo que eu conheço é aquilo que saiu em 2012. Ora, nós, para começarmos a falar de quem controla, de quem fiscaliza, de quem legisla, de qual é a entidade territorialmente competente em termos de tribunal relativamente à cloud, temos que ir mais atrás. Ou seja, estamos aqui a entrar diria eu que numa bola de neve. E com isto já falei mais e vou passar ao João. Só antes de dar a palavra. Com respeito pelo moderador, eu passo logo diretamente. As pessoas quiserem pôr perguntas, nós entretanto já estamos com o tempo bastante limitado, faltam cerca de 10 minutos. Por isso, se quiserem participar no debate e pôr perguntas. Eu queria pôr uma. Queria pôr uma. Até sobre esse enquadramento
multidimensional e multi-país da cloud e também a vontade das empresas, e que enquadra na queda do Safe Harbor. Normalmente as empresas hoje em dia que contratam cloud, em algumas circunstâncias, têm preocupações com a segurança da informação no caso do disaster recovery. E dizem assim, vou contratar uns tipos que consigam garantir que têm uma segurança dos dados deslocalizada para outros continentes. E falemos Europa América, não é? Tem uma empresa europeia a trabalhar para clientes europeus, mas que quer os seus backups deslocalizados por uma questão de disaster recovery para os Estados Unidos. Com a queda do Safe Harbor, o que é que acontece aqui? Ali, o nosso homem da Claranet, de certeza que sabe do que é que eu estou a falar. Quanto à questão da localização, e já agora, hoje em dia também, há backups que são claramente live e, portanto, aos quais eu posso aceder como se fossem dados reais, até para efeitos técnicos que são mais rápidos, eu dou melhor serviço aos clientes. Depois, quanto à questão da deslocalização, também temos a questão de os dados voarem de um lado para o outro hoje muito rapidamente e poderem estar distribuídos não só fisicamente num servidor que está na Bélgica, mas podem estar parte na Bélgica e parte nos Estados Unidos. E, portanto, a localização aqui também pode ser um desafio e como é que nossos amigos veem isto e estas questões, porque isto passa fora. Mas eu daria a primeira palavra ao António. Eu daria a primeira palavra ao António em defesa da honra, como se costuma dizer. Não, de facto, essa questão da disaster recovery, se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que era comum era, eu vou guardar vou fazer backups para os meus dados, ponho aqui numa stake dentro do cofre e se há alguma coisa se pedir, eu vou lá e reconstruo tudo outra vez e consigo recuperar o meu negócio. A cloud trouxe-nos um disaster recovery diferente, ou seja, como as infraestruturas que não estão a ser usadas são baratas, não estão a ser usadas, eu posso ir copiando para lá os dados em tempo real e se alguma coisa acontecer aos meus servidores principais, levanto os servidores secundários. Isto hoje em dia é perfeitamente possível e muito mais económico de fazer do que era antes. Portanto, a questão de onde é que estão os dados coloca-se mais frequentemente. No nosso caso em particular, o que é comum é termos soluções de disaster recovery dentro do território nacional, mas em centros de dados diferentes. Desde que garantamos ao cliente que esses centros de dados têm recursos de acesso à internet independentes uns dos outros, ou seja, se em Lisboa escolher o nosso centro de dados, eu se tiver os dados do cliente no Porto, o Porto não tem acesso independente à internet e não depende de nenhum centro de Lisboa, continua tudo a funcionar. E de facto já temos soluções desse género. Entre continentes não é tão comum. O que é mais comum é um cliente que tem escritórios em vários países ou em vários continentes e quer, por uma questão de proximidade e de rapidez de acesso aos dados, o meu escritório brasileiro tem aqui os meus projetos de arquitetura e o escritório português tem aqui, em Londres, por exemplo, os projetos que são usados aqui na Europa, mas só precisa ele ser do outro, mas estão distribuídos de facto. E isto vai mais além, o meu e-mail do Gmail pode estar de facto nos Estados Unidos, mas se calhar a minha informação pessoal até pode estar na Irlanda. Mas com o Safe Harbor, o que é que acontece agora? Com a queda do Safe Harbor, está aqui. Já agora, permita-me só, esta é uma questão, pronto, é uma notazinha legal que eu não resisto a fazer depois da intervenção do António, que é a legislação aplicável à cloud, por assim dizer, existente, não obriga em Portugal a que se façam backups. E isto é uma coisa extraordinária. No caso dos softwares de faturação, obriga mais. Neste momento até diz uma coisa tão extraordinária que diz que as softwares que produzem software são responsáveis por garantir que os backups são feitos para aqueles clientes. Uma coisa que eu não domino sequer, a infraestrutura do cliente. E garanto já que nesse caso em particular. Sim, mas esse é um caso particular, porque em termos legislativos não estão previstos os backups, o que eu acho extraordinário, mas pronto. Relativamente, acho que o António foi muito claro naquilo que disse, mas a questão do Safe Harbor era aquela que volto a dizer, aquilo que eu li hoje no La Vanguardia, é o que é que se vai passar a partir de agora? Isto vai ser um entrave aos fluxos económicos, isso preocupa-nos muito, não pode ser. Portanto, eu acredito que aquilo que está a ser feito neste momento é uma substituição do Safe Harbor. Aliás, o grupo de trabalho, o partido Working Party, está já a trabalhar nisso e eu acho que a solução, como disse o responsável máximo, vai sair até final do ano. Eu acho que até será antes do final do ano, porque senão nós corremos o risco de não ter transações com os Estados Unidos,
Ou seja, não podemos afastar o Safe Harbor sem ter uma solução alternativa para ele. Eu acho que isso foi por isso que demorou este tempo todo a questão da legislação, porque senão eu não encontrava justificação, além do lobby das empresas por causa das coimas. Agora, a pergunta que hoje no jornal espanhol, quem eu ler aquele, faziam era o que é que se passa a partir de agora? Bom, a partir de agora vamos ter, ou fazemos o tal contrato, como o João há bocadinho falava, entre as empresas, mas temos que o submeter à aprovação da nossa entidade reguladora, das 27 entidades reguladoras, ou da Comissão Europeia, do núcleo que forme, ou então temos que ter um mecanismo alternativo ao Safe Harbor. Eu diria que temos que ter um mecanismo alternativo ao Safe Harbor, mas é para ontem. E bom. Só dizer que o próximo regulamento comunitário que está a rever toda esta matéria que tem saído, também acho que tem que sair, eu acho que vai sair no final de dezembro ou em janeiro, e acho que também não vão ser 2 anos para entrar em vigor, acho que vai ser um ano, porque é uma questão de competitividade europeia. O Digital Single Market é uma das 16 áreas prioritárias de compromisso da Comissão Juncker. E este novo regulamento se vai aplicar de forma igual na União Europeia. Tem um mecanismo que é muito discutido que se chama One Stop Shop, que é eu, quando vou fazer tratamento de dados na União Europeia, basta pedir no país onde tenho o meu estabelecimento sediado para poder circular dentro da União Europeia. É uma espécie de Schengen dos dados pessoais. E, portanto, vai resolver algumas destas questões, porque hoje em dia, se estiver em Espanha, tem que ter autorização em Espanha, se for a França, tem que ter autorização, portanto, tem que andar nos 27 ou 28, portanto, a França tiver a entidade da supervisão, a pedir autorizações. E, portanto, tal como eu referi no início, há esta uniformização de regras dentro da União Europeia para fomentar precisamente a liberdade de circulação dos dados. Enquanto até aqui andamos a brincar às leis e às jurisdições, os principais funções de cloud a nível mundial são todos americanos. Exatamente. Aliás, permitam-me só dizer o seguinte, ali de certeza que o Ricardo sabe isto, mas a Comissão Europeia está a destacar agora um grupo que vai, creio eu, dentro de 2 semanas a Silicon Valley. Na sequência do que diz o António, porquê? Porque é lá que estão os geeks na matéria. São eles que nos podem dizer, vamos lá, nós damos a forma, nós legisladores, mas precisamos da substância. Muito bem. Mais perguntas, não? Então, força. Boa tarde, Mário Sousa, advogado. Eu tenho aqui um comentário e uma questão. Primeiro, dizer que o Safe Harbor não vai terminar as transferências de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos, né? Há alternativas para escolas contratuais e para outros países que não Portugal, PCR, mas ainda tem outro efeito, que é o permitir, acordam sobre o Safe Harbor, permitir que as autoridades competentes, inclusivamente em relação às próprias cláusulas contratuais tipo, remetam para os tribunais para decidir se são válidas ou não, que terão depois de ter para o próprio Tribunal Europeu de Justiça. Mas, a propósito da territorialidade da matéria de cloud, também saiu outro acórdão esta semana que tem grande impacto, que é um bocadinho de esquecimento por causa do Safe Harbor, da questão da GovTimo na Eslováquia, que traz outro nível de complexidade em termos de compliance com as relações intracomunitárias de compliance com 2 tipos de requisitos legais. Ou seja, não é só a parte de safe order, dos dados safe order da União Europeia, mas mesmo cá dentro temos muitos problemas ainda para resolver. A minha questão em relação às alternativas ao Safe Harbor é, na vossa opinião, como se é preciso atuar agora, porque não me parece que tão cedo haja uma alternativa, sinceramente, ao Safe Harbor, não vai ser assim tão rápido, e quais as alternativas a seguir, sendo que parece que só existe ou o consentimento ou as cláusulas contratuais tipo. Bom, é assim, neste momento, também é óbvio e como disse muito bem, isto não vai ficar parado, não é? A economia não vai paralisar, porque não seria possível. Temos as cláusulas, por um lado, temos também os consentimentos expressos, temos uma série de mecanismos que nos vão permitindo, por assim dizer, controlar a situação. O Safe Harbor, ou seja, o que vem a seguir ao Safe Harbor, poderá não estar para muito imediato, mas eu creio que não estará para, ou seja, não vai demorar este tempo todo que demorou a legislação.
Porquê? Isto é uma percepção minha, posso estar errada. Eu engano-me sempre nas siglas. Recorda-se certamente daquela legislação que permitiu a transferência entre a Europa e os Estados Unidos de dados bancários, que é o FATCA. E isso, antes de, eu recordo-me de um professor inglês destas matérias de privacidade me dizer, isto não foi à toa, Leonor, isto não foi à toa, isto foi para agarrar o que havia de mais importante em termos de economia antes que o Safe Harbor se afundasse, porque tem os dias contados. Ou seja, já houve esta preocupação relativamente aos dados das entidades financeiras, porque o FATCA não cai com o Safe Harbor. Muito pelo contrário. Também, para quem não sabe o que é o FATCA, é uma espécie, mas melhor, daquilo que era o Safe Harbor, uma certificação, enfim, de que tudo estava a correr, por assim dizer, numa linguagem simplista dentro dos conformes entre a Europa e os Estados Unidos. O João também disse aqui uma coisa extremamente importante, que é aquela questão de agora nós temos que reclamar país a país. E temos com a nova legislação, que, por favor, ponham-na já, publiquem, temos com a nova legislação a possibilidade de ir ao país onde, por exemplo, possa estar o estabelecimento principal de uma multinacional. E muitas das vezes nós sabemos que mesmo as empresas americanas, até por questões fiscais, estão na Holanda, que é um destino muito atrativo. É uma espécie, é para o fisco, uma espécie daquilo que para os dados pessoais é a Irlanda. Pronto. Mas eu, sinceramente, a minha opinião é que não vai demorar muito tempo, não é para já, não paralisa a economia. Já temos a questão do FATCA ali colmatada, temos as cláusulas de salvaguarda, temos os consentimentos, temos os contratos, temos os possíveis acordos entre Estados. Não pode demorar muito tempo. Seria insustentável. Só lembrar que ainda existe outro moribundo que é o PNR. Pois. O PNR é outro palavrão. Passenger Name Record, que é, no fundo, um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, em que nós ficamos com o acordo e eles ficaram com os dados dos nossos passageiros. Está moribundo, está assim um bocadinho à espera que alguém se liga mais. Está para ser revogado, está para ser substituído, tal como o Safe Harbor há anos. As negociações arrastam-se durante anos, porque os americanos têm interesse em continuar a ter acesso aos dados dos nossos passageiros, isto é, nós cada vez que entramos estamos a entrar no espaço aéreo americano, somos completamente secanizados com todos os nossos dados pessoais, e portanto qualquer entidade, enfim, agência minimamente de segurança norte-americana tem acesso a todos os nossos dados de qualquer maneira, o que não sucede na União Europeia. Portanto, é também outra área onde também existe outro problema. Portanto, há aqui questões noutros níveis. Temos outra pergunta. Eu não sei se depois mais alguém quer fazer perguntas, já estamos para lá da hora. Sim, temos duas perguntas. Territorialidade das coisas, mas como é óbvio, há uma questão que é a reputação, não é? Nenhum fornecedor deste tipo de serviços tem as coisas num só sítio, tem vários sítios. Ou seja, na verdade, até há vários sítios. E estamos a preocupar também só com, os grandes fornecedores. E também há agora um conceito relativamente novo, quer dizer, não é novo, já há alguns anos, que é o conceito de community cloud, que na verdade não é um fornecedor que fornece os recursos, mas sim eu posso disponibilizar recursos para uma cloud que é partilhada e depois haverá um sistema de incentivos para eu receber mais ou menos, um incentivo a partilhar mais ou menos. Já existem algumas em funcionamento, em particular para dados, mas para alojamento de dados pessoais, e a Comunidade Europeia tem financiado alguns projetos científicos europeus nesse sentido. Ou seja, nesse caso, atenção, redes peer-to-peer, isso eu nem sei muito bem quem é que é a pessoa que vai ter os meus dados, há estar alguns em algum sítio no computador de alguém, replicado por mais não sei quantas pessoas, dependendo do nível de serviço que eu quiser, por isso eu acho que aí é que vai ser maravilhoso. Eu pedia a segunda pergunta e depois responderíamos e encerraríamos. Eu só queria fazer aqui um comentário, que é tudo o que vocês falam, tudo o que vocês disseram, é tudo muito correto, mas se não pensar em empresas grandes e o tecido empresarial português, infelizmente, elas praticamente não existem. E os tais contratos, tipo, de eu poder chegar a um operador e dizer diga-me lá como é que você faz, eu quero que você faça A, B, C, D, não vai funcionar, pelo menos cá.
Qual é a alternativa que nós temos? Aí sim, Fica ao fornecedor único. Agora, eu não tenho hipótese nenhuma, como empresa pequena, eu gostaria, e não é porque tenho nenhuma participação em um escritório de advogados, que todos os clientes se preocupassem com isso. Isso é precisamente aquilo que nós conseguimos fazer, adaptar o nosso contrato à empresa que nos contrata o serviço, que são sempre diferentes, têm requisitos diferentes, seja de SLA, seja de proteção de dados, seja o que for, e que os grandes concorrentes mundiais não têm forma de fazer, porque, em primeiro lugar, não sabemos com quem falar. E se soubéssemos, eles não estariam dispostos a mudar o nível que fosse o contrato. Mas se me permite só, antes de passar aqui novamente ao painel, o problema de base que está a referir não tem a ver com a dimensão das empresas portuguesas, tem a ver com a incapacidade que elas têm de se associar umas às outras, precisamente para ganhar economias de escala. Não conseguem. Eu ando há anos a pregar isso, seja para se internacionalizarem, seja para contratarem, seja para a central de compras, seja para o que for. Não há são raríssimos os ACEs, os agrupamentos complementares da empresa que estão estabelecidos em Portugal, são raríssimas essas soluções. Elas existem, elas estão lá, mas ninguém as usa, porque não conseguem associar-se, acham sempre que a pessoa do lado vai roubar-lhes a informação, ele quer espiolhar as minhas coisas para depois tomar conta delas. Mas se quiser, há soluções, isso aí há. Só fazer aqui uma coisa antes para não passarmos ao ponto seguinte, vou fazer o seguinte. Há aqui dois aspectos que nos estamos a esquecer e que são extremamente importantes. É que nós já estamos um bocadinho focados na proteção de dados pessoais, mas os dados económicos, dados de empresas, muitos não são dados pessoais, são dados de negócio, que são extremamente importantes. Os trade secrets, etc., são todos extremamente importantes. E vamos ter uma nova legislação sobre a matéria. Mas há um princípio muito importante, que é a pessoa que está a gerir os dados é responsável pela gestão dos dados que faz. Ou seja, eu não vou culpabilizar o service provider ou o cloud service provider A, B ou C porque me fez isto ou me fez aquilo. Eu é que vou contratar, é que tenho a obrigação de ver o que é que estou a escolher. Tal como se calhar o outro estava aqui a dizer. Eu se calhar prefiro contratar um grande player mundial, se calhar até dar os dados à NSA, mas eu mais ou menos sei quem é que são, do que se calhar uma empresa qualquer de uma escada que está no Brasil, que nem sequer sei onde é que as coisas estão. E se calhar às vezes até subcontrata o serviço e presta o próprio serviço, como também muitas vezes sucede. Agora, eu quando faço, por exemplo, proteção de dados pessoais e outras coisas, tenho uma cláusula que é, eu como responsável, sou obrigado a adotar todas as medidas de segurança necessárias para a preservação dos dados, físicas e lógicas. Portanto, eu tenho que saber onde é que está e tenho que ter cuidado com quem contrato, não é? Então, se eu estou a abrir a porta da minha empresa e não sei quem é que põe lá dentro, eu sou o responsável. Independentemente de ser grande ou pequeno. Isso, como sabes, só que a questão é, as empresas portuguesas não têm essa oferta de poderem ir, se calhar que não estão juntas, claro. Não têm essa oferta de poder dizer, eu hoje tenho esta preocupação e quero fazer isto, eu sou o tipo de empresa que quero fazer não sei o quê, não tenho oferta. Claro, é como eu não tenho poder para poder discutir essa oferta. É como eu queria discutir o contrato com uma operadora de telemóvel. Eu não gosto destas 30 cláusulas que estão aqui ou com um banco, não é? Não tenho poderes de negociar, é verdade. Mas eu tenho alguma liberdade para escolher e, portanto, tenho que tirar alguma cautela. E este exemplo que a Leonor deu aqui é fantástico. Nós, advogados, andamos um bocadinho para ganhar zero. Cuidado com isto, cuidado com aquilo, com os dados. E depois é uma gestão de risco, não é? Quanto é que é a multa? 500 euros. A CNPD quantas multas aplicou? 3. Então o risco é ínfimo e, portanto, é uma coisa como estacionarmos o carro, não é? Se tiver um polícia na rua, estacionamos o carro bem. Se não tiver, não pomos a moeda, não é? Aqui também é um bocadinho esta filosofia que existe. Portanto, é uma questão de gestão de risco. Vale a pena tentar prever alguns dos problemas, independentemente do operador A, B ou C, é uma questão de gestão de risco. Eu vejo que estão a surgir questões, nós temos que encerrar, daria só lugar a esta última questão. Podia ser muito longo, mas vou ser rápido e é só um contributo numa pergunta. O artigo 29, o grupo de trabalho do artigo 29 tem definição sobre a cloud. Sim. E tem definição sobre a cloud. Tem uma definição sobre a cloud. Nós, enfim, poderíamos continuar, mal tocámos na privacidade, mal tocámos noutros aspectos de segurança, de seguro, mas não falámos de seguro, mas podíamos ter falado. Eu queria agradecer a... Peço desculpa, os seguros é extremamente importante. Eu também não tenho participação em nenhuma seguradora, mas é extremamente importante. Mas infelizmente terminou o nosso tempo. Queria agradecer aos nossos oradores, queria agradecer às pessoas que assistiram a esta sessão e agradecer novamente ao Centro de Cibersegurança o convite que fez o IT for Legal. Enfim, espero ver-vos em próximas ocasiões do IT for Legal, pelo menos para este ano, para o nosso fórum. Estou a ver que já temos alguns temas definidos. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.